Ele foi legal, mas ele foi chato. Fez sentido o que eu falei? Não. Mas o livro faz sentido também? Não, então não tem problema. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de março. Estou nervosa porque essa é meio que a primeira vez gravando aqui no apartamento. Pra quem não viu o último vídeo, né, eu me mudei, vou deixar o vlog aí nos cards. E essa é a primeira vez gravando assim um vídeo aqui, tá sendo bem estranho. Em março eu li 6 livros, o que não foi muito, mas também não foi pouco, porque foi um mês assim bem conturbado, cheio de caos, muitas coisas acontecendo. Comparando com o meu ritmo usual, né, com março do ano passado, por exemplo, foi bem menos, mas eu fiquei satisfeita com a quantidade de livros que eu li, e apesar de não ter tido nenhum novo favorito, metade do que eu li foi muito bom, e a outra metade foi assim, mais ou menos, foi ok. Foi só bom. Nada foi ruim, isso que importa. Antes de eu começar a falar dos livros, não esquece de já deixar o like agora no começo do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações, por favorzinho, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Não esquece de me acompanhar nas outras redes sociais também, segue lá no Instagram, que é @estantecósmica, manda solicitação de amizade lá no Scooby, que é @maiaramiranda, e entra no canal do Telegram, que é @estantecósmica também, e é por onde eu aviso de todas as novidades, promoções e sorteios que tiverem rolando. O link pra tudo isso vai estar aqui na descrição. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, não esquece de usar meu link de afiliado, por favorzinho, tá sempre na descrição também. Usando esse link você me ajuda muito, sabe? A Amazon me dá uma lembrancinha, uma pequena comissão, mas que já é uma super ajuda e não muda nada no valor pra você. E claro, se puder e quiser me ajudar mais, considere fazer parte do clube de membros do canal. Todo mês a gente faz leitura de um livro de país diferente, tem grupo exclusivo, tem live, tem um monte de coisa, e a partir de R$5 você já pode ter direito e me ajudar muito. Sério, gente, por favor, venham fazer parte dos Cosmic Cats. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que eu estou vivendo em situação de barril. Então quem puder contribuir, cara, isso me ajuda tanto. Juro, gente, essa primeira semana foi triste. Fiquei toda perdida nos horários, né? As leituras mesmo foi bem pouca por causa disso também. Sorte que eu consegui perseverar no curso de inglês, isso tá certo, porque é no Cambly e lá eu posso fazer a hora que eu quiser, sabe? O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês digital e online, então dá pra gente acessar do computador, tablet, celular. E é perfeito pra mim porque tem professores disponíveis na plataforma 24 horas por dia, então na hora que der pra mim eu só vou lá e faço minha aula. Claro que dá também pra gente deixar tudo programado certinho também, né? Mas na minha situação, o melhor é desse jeito, na hora que dá eu vou. E é muito bom, porque dá sempre um ânimo também. Os professores são tão divertidos, é um bate-papo tão leve ali. A aula é particular, né? Só a gente é professor, então ela é tipo bem personalizada pra gente, dá pra gente escolher o assunto que a gente quer conversar. Então é muito tranquilo, sabe? Em vez de ser tipo como uma obrigação, é mais uma coisa divertida que tem pra fazer aí no meu dia. Eu fico batendo mal papo e conheço tipo várias coisas novas sobre culturas de outros países, porque tem professores de vários países do mundo que falam inglês como primeira língua. É uma conversa bem descontraída mesmo, sabe? Que a gente aprende, mas ao mesmo tempo também se diverte. Eu vou deixar um trecho de aula minha aí pra vocês verem. Here we get a lot of snow. Like, ugh. It sucks. Oh, you've never seen snow there? No. I remember moving up and I had only seen snow once before. And I was like so amazed. Like it was the prettiest thing I'd ever seen. But now I hate it. Cara, é muito bom. E a melhor parte é que além da gente se divertir na aula, nosso bolso também se diverte. Agora começou a Black Friday fora de época, eles estão tipo com 60% de desconto em todos os planos anuais. Tem mensalidade a partir de R$74. 74. É só usar o código que vai estar aparecendo aí na tela, mas tem link na descrição também. E aí você já ganha uma aula experimental grátis e esse desconto nos planos. Mas é só até dia 13 desse mês, então corram pra assinar logo que é por tempo limitado. Aliás, ainda bem que mesmo com essa correria eu consegui manter assim as aulas de inglês, porque eu tenho um professor que fala mais em inglês na aula do que em português. Pelo menos pra alguma coisa tá servindo, né? Porque o projeto de ler um livro em inglês por mês... Ai, vou nem comentar sobre. Nem em português eu tô lendo, imagina em inglês. O primeiro livro que eu li no mês foi A Seca, da Jane Harper, que eu recebi de parceria da editora Morro Branco, muito feliz. E eu comecei esse livro porque assim, no começo do mês eu tava sem saber o que ler. Tinha 1 milhão de livros pra ler, mas eu não sabia qual escolher. Então, eu ia pegar os que eram prioridade pra ler assim, primeiro parágrafo, primeira página, e aí o que eu gostasse mais eu continuava. E simplesmente não deu certo fazer isso, porque eu fui ler o primeiro parágrafo desse aqui e acabei engatando e lendo o capítulo inteiro, entendeu? Foi o prólogo, na verdade, o livro já começou começando. Não consegui parar. O livro começa
falando de uma família que foi inteira assassinada. Aparentemente, o marido matou todos os membros e depois se suicidou. Tá lá, a mãe em um lugar, o filho no outro, o marido no outro, e a única sobrevivente foi a bebezinha, que tava lá chorando no meio de todo esse silêncio. Porque é um livro que se passa no interior, então tem tipo fazendas e casas que são muito distantes uma das outras, então demorou pra perceberem que algo de errado não estava certo lá. Aliás, essa ambientação é super importante pra história e é muito bem feita. Tem todo esse clima de cidade pequena em que todo mundo se conhece, todo mundo fala mal de todo mundo, em que as pessoas trabalham com plantações e sofrem com o tempo, inclusive é por isso que tem esse nome, né, a seca, porque faz muito tempo que não chove nessa cidade e todas as pessoas meio que estão passando por problemas em suas propriedades. O personagem principal, ele cresceu nessa cidadezinha, só que na adolescência dele aconteceu um crime e ele foi tido como suspeito, então ele e o pai dele tiveram que fugir. Não fugir realmente porque ninguém tinha provas, mas meio que eles ficaram sendo atacados e perseguidos na cidade, então eles acharam melhor se mudar. E o personagem principal era amigo do cara que supostamente matou toda a família no início do livro. E então quando isso acontece, por alguns motivos, ele tem que voltar para essa cidade em que ele cresceu e tenta investigar para descobrir o que aconteceu, se realmente foi o amigo dele que matou toda a família ou se foi outra pessoa e a polícia tá deixando passar alguma informação. Então esse livro intercala entre o presente e o passado, justamente na adolescência desse personagem principal, onde a gente entende a relação com o grupo de amigos dele e também o crime que aconteceu que fez ele ter que se mudar. E aí ele começa a pensar se esse crime do passado não tem relação com o crime do presente. Eu achei o livro muito bem escrito porque passa esse sentimento de tensão o livro inteiro. Esse clima de thriller e de que algo vai acontecer a qualquer momento acompanha a gente por todas as páginas e ele é muito bem ambientado também. Passa muito essa sensação de calor e de cidade pequena e agrícola. Ele acontece na Austrália, né? E isso eu achei uma coisa bem diferente. Mas o mistério do livro eu já não achei muito bem construído, não. Primeiro porque assim, o personagem meio que guardava um segredo sobre o que aconteceu, né, no crime do passado. E aí no começo ele ficava meio que toda hora, eu vou contar. Não, não vou contar não. Não, eu vou contar. Não, não vou contar não. Ou então era, nossa, eu vou contar isso para essa pessoa. Aí a gente pensava, nossa, finalmente vamos saber o que aconteceu. Aí daqui a pouco ele, depois que eu contei isso para aquela pessoa, ela... Ai, cara, cadê? Cadê a revelação? E no final era uma revelação muito boba. Ficou fazendo todo esse mistério, todo esse suspense pra esse segredo aí do passado dele ser uma coisa muito básica. Tava meio que esse vai, não vai, conta, não conta, mas eu realmente achei que já sabia o que tava acontecendo e não sabia não. Não só o acontecimento do passado, mas o do presente também foi de certa forma mal construído. Porque ele é um livro que assim, não dá umas certas pistas ao longo da história que dá pra gente sacar. O personagem fica o livro inteiro seguindo pistas burras pra só no final ele se ligar e é só no final que começa a ter dica do que realmente aconteceu. E o melhor é que mesmo sendo assim, eu ainda consegui suspeitar da pessoa que cometeu o crime, porque era uma pessoa muito enxerida. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, com o que tava rolando, e mesmo assim tava lá. Toda vez que essa pessoa aparecia, eu ficava tipo, gente, o que esse ganso tá fazendo? Quem chamou o curioso? E aí eu já comecei a ficar meio desconfiada, né? Porque a pessoa não tinha nada que tá fazendo lá, mas mesmo assim tava se metendo. O livro definitivamente não é ruim, ele é muito bem escrito. Eu, na real, só esperava um pouco mais, né? Um desenvolvimento melhor do mistério. Então ele foi um livro 3,5 pra mim. Em março também li Pachinko, da Min-Jin Lee, que foi nossa leitura coletiva dos Cosmicats, né, do clube de leitura do canal. A gente leu um livro da Coreia do Sul. Agora em abril nós vamos ler 2 HQs, Mouse e Persepolis. É um romance de formação com um romance histórico, né, um livro geracional, conta sobre a história de uma família, de toda uma linhagem, e como pano de fundo a história de 2 países, o Japão e a Coreia, durante basicamente todo o século XX. Começa em 1910 com o início da ocupação japonesa na Coreia, passa pela Segunda Guerra Mundial, os bombardeios, a invasão da Coreia, a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que levou ao fim desse domínio colonial do Japão, a Guerra da Coreia. Então durante o livro a gente vê todos esses fatos e acontecimentos históricos importantíssimos. Não é narrado como se estivessem tentando ensinar pra gente o que estava acontecendo, e sim passando todo o sentimento, né, mostrando o que as pessoas tinham que fazer, o que tinham que sacrificar quando isso estava acontecendo. Como é uma história geracional, a gente não tem um personagem principal. Começa com mãe, pai e filho. Aí essa filha tem filhos, aí os filhos dela têm filhos, e aí os filhos deles têm filhos. E mesmo tendo inúmeros personagens, todos são únicos, muito bem construídos e diferentes entre si. A gente vê como que cada personagem reage ao mesmo tipo de situação, como cada um decide viver a sua maneira, porque é uma família de coreanos que vive no Japão. Os personagens do início do livro, né, decidem se mudar para o Japão, e então no começo a gente vê como era difícil ser coreano no Japão, todas as discriminações que eles sofriam. A gente vê essa visão tão pejorativa que os japoneses tinham, né, dos coreanos, e como eles eram maltratados. Eles não podiam frequentar alguns locais, alguns trabalhos, eram poucas pessoas que contratavam coreanos e as condições trabalhistas eram terríveis. Eram poucos lugares também em que eles podiam morar, sabe? Tinham bairros que era
só assim pra coreanos. E mesmo depois de gerações, eles continuaram sofrendo. Os bisnetos desses personagens do início continuavam sofrendo preconceitos e discriminações no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Mesmo eles tendo nascido no Japão, por eles terem essa linhagem coreana, eles continuavam tendo que tirar visto de 3 em 3 anos pra poder continuar morando no Japão. É realmente muito absurdo. Eu não sabia que era desse jeito, sabe? Aprendi muitas coisas lendo esse livro, tanto sobre a história, né, do Japão e da Coreia, sobre todo esse preconceito étnico que existe lá, e muito sobre hábitos, costumes e a cultura, sabe? Tinha tanta coisa que eu não sabia. Por exemplo, o pachinko, o próprio nome do livro, né, o que é pachinko, eu não sabia. E é muito interessante reparar nas coisas que mudam conforme os anos passam. Tem um momento que eles passam a valorizar muito mais o inglês, né, saber falar inglês. A religião de família muda no livro também, né, e como isso molda a personalidade deles. E a questão do machismo também. No início a gente tem uma personagem que engravidou fora do casamento e ela sofre muita repressão, mas já pro final a gente tem personagens mulheres que engravidaram fora do casamento e simplesmente abortaram. Inclusive tem muitas personagens femininas nesse livro aqui que são incríveis, fortíssimas. Então é um livro que fala de guerra e pátria, mas fala principalmente de identidade e pertencimento. E muito sobre humanidade também. Tem um personagem aqui que pra mim foi um dos mais importantes, um dos que eu mais me apeguei, um dos mais bem construídos e complexos assim, que ele simplesmente só queria ser visto, sabe? Só enxergado com humanidade. Ele tava cansado de ser visto com um estereótipo, sabe? De pessoas enxergarem ele como um mau coreano ou como um bom coreano, um exemplo de coreano. Ele só queria simplesmente ser visto como um coreano, uma pessoa, um humano. E isso de pertencimento é muito elaborado no livro também, porque eles ficam meio que sem lar, porque eles no Japão são vistos como coreanos sujos. Os japoneses ficam tipo, ai, volta pro seu país. Mas eles não são nascidos na Coreia. Tem alguns que nem sabem falar coreano. Eles sempre viveram no Japão. Então na Coreia eles seriam considerados bastardos japoneses. Então, gente, eu não tenho nem adjetivos suficientes pra falar desse livro aqui. Além de eu ter conseguido aprender tanta coisa com ele, foi uma leitura tão prazerosa, cara. É uma história tão boa, em que assim, é meio parado, porque é só a história de uma família. Não é assim mirabolante, várias coisas acontecendo, e plot twist, não sei o que. Apesar de ter vários plot twists sim, pelo menos pra mim. Cara, fiquei tão chocada com algumas coisas que aconteciam. Mas é uma história tão boa, foi tão bom acompanhar essa família aqui, cara. Eu me sentia próxima deles. Eu tô com saudade já. É muito ruim terminar esse livro. Porque você vai lendo querendo saber o que vai acontecer, mas chega no final, você não quer que acabe ali. Eu, sinceramente, achei esse final sem final. Cadê? Quero saber o que aconteceu. E o que aconteceu mais? Eu não sei ainda se esse livro foi favoritado ou não. Pra mim ele foi 4,5 estrelas. Mas se ele tá no meu coração, se ele realmente foi favoritado, eu ainda tenho que refletir um pouco mais. Vou esperar passar um tempo e se eu continuar pensando sobre ele, aí eu vou colocar ele como favorito. Depois eu li o Depois eu li o Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, que é um livro que mistura suspense, mistério e comédia. Os personagens principais são idosos que moram em uma residência, assim, um condomínio que é um asilo de luxo, só pra quem é rico. Juro, do jeito que eles descrevem aqui nesse livro, eu queria ir lá visitar um dia, mas eles não são idosos comuns. Claro que eles têm artrite, artrose, osteoporose, hipertensão, Alzheimer, infecção urinária, são fofoqueiros e fazem bolo em qualquer situação? Sim. Mas eles também investigam crimes que não tiveram solução. Eles pegam aqueles casos antigos, arquivados pela polícia, e se juntam toda quinta-feira para analisar as coisas e tentar desvendar. O terror do INSS. Até que acontece um assassinato bem onde eles moram. Eles estão ali no meio do crime, no meio da confusão. O maior sonho deles se realizou. E então eles deixam esses crimes antigos de lado e começam a tentar desvendar esse crime que aconteceu. Vai dar certo um monte de velho enxerido em investigação de assassinato? Vai, pior que vai. Esses 4 velhos, eles se complementam, eles têm uma mente, assim, de titânio, eles são gênios. Uma é aquela que se faz de santa, se faz de boa moça, mas ela é policial disfarçado. Ela tá se fazendo de boba, mas ela tá ali de olho em tudo. Ela tá, assim, só pra coletar informações, só pra você confiar nela. Tem outra mulher, que ela é o Rodrigo Hilbert da terceira idade. A mulher sabe fazer tudo que for ilegal. Ela consegue tudo, ela consegue informação sobre qualquer coisa, todo mundo deve um favor pra ela, ela consegue descobrir qualquer segredo também. A mulher é muito bem relacionada, entendeu? Ela devia ser vereadora. Tem o que é psicólogo, que ele tá conversando com você aqui, mas ele já tá fazendo uma análise mental, julgando todo o seu passado, seu caráter, os seus traumas, só pelo jeito que você tá olhando pra ele já tá sabendo. Ele é o mais cabeça do grupo, ele sempre analisa tudo de forma muito meticulosa e racional. E tem outro homem lá que é o velho mais ranzinza que existe. Pensa uma pessoa pra encher o saco dos outros, ele seria aquele velho que não tem nada pra fazer, nada, mas ele vai pegar o ônibus em horário de pico só pra atrapalhar, só pra dar um bafafá, uma confusão, só pra ele ter um agito no dia dele. Então vão ser esses 4 velhos tentando desvendar esse assassinato, só que não para por aí. Porque
Porque vai ter um assassinato, só que quando eles vão investigar esse, acontece outro assassinato. E aí quando eles vão investigar esse, acontece outro negócio. Aí eles vão investigar isso e eles descobrem outro podre de outra pessoa. Eles vão cavando e vão descobrindo cada vez mais crime que nenhum dos personagens desse livro aqui devia estar solto. Todo mundo devia ir pra cadeia por algum motivo. Então esse é um daqueles livros que a gente vai sim desconfiar de todo mundo, mas não é porque todo mundo parece suspeito, é porque todo mundo realmente é criminoso. Não tem como errar lendo desse livro, sabe? Pelo menos uma pessoa que se você desconfiar, você vai estar certo. Porque todo mundo aqui tem que ser preso. Dá pra desconfiar inclusive dos próprios protagonistas. Eu inclusive continuo achando que eles não são inocentes não. Cada um deve ter cometido no mínimo um crime aí ao longo da vida. Então o livro, ele tem esse mistério, sabe? Ele tem o thriller e ao mesmo tempo tem esse ar cômico. Tem esse humor sarcástico, sabe? Várias coisas engraçadas e totalmente sem sentido acontecem durante o livro. Mas, gente, eu juro, eu não sei se eu li esse livro muito de mau humor, porque eu não dei nenhuma risada. Assim, teve umas partes que eu fiquei tipo, legal, engraçado. Mas ri mesmo, não rolou. Sinceramente, não sei explicar, gente, mas teve partes dessa leitura que eu achei tão chato. É bem escrito, tem um mistério que é bem construído, os personagens são bem construídos e cativantes. Tinha tudo pra ser bom, mas não foi. Tinha tudo pra eu gostar, mas eu não gostei, não sei o que rolou. Como ele tem, assim, muitos crimes, muitos mistérios, muitas revelações, tiveram algumas que eu fiquei bem chocada, achei bem babado forte, achei interessante, mas tinha umas outras que eu achei tão bobo. Achei que não fez sentido nenhum, sabe? Foi só pra colocar mais criminoso no meio do livro. Tiveram algumas partes que eu achei meio arrastada, algumas partes que tinha só informação lá, sem sentido, só pra encher uma linguiça. O livro é realmente, né, pra ser uma sátira, porque é velho investigando e todo mundo é criminoso. Mas infelizmente não foi pra mim. David, me desculpa. David ama, foi por isso que eu solicitei com a Entrim, sabe? Por isso que eu pedi, queria amar também, mas não rolou. Ele foi chato. Ele foi legal, mas ele foi chato. Fez sentido o que eu falei? Não. Mas o livro faz sentido também? Não, então não tem problema. Pra mim esse livro, ele tá entre um 3 e um 3,5. Eu daria 3,5 por pena. Literalmente um livro que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Aí depois não. Na verdade eu tô falando tudo fora de ordem, nem lembro mais a ordem que eu li. Mas enfim, em março eu também li Macunaíma, do Mário de Andrade. E esse daqui foi de outra leitura coletiva, do Clube Anturistas, que é um clube de leitura que eu tenho com o David do Check-in Literário, onde a gente lê livros da editora Antofágica. Então são sempre livros clássicos. Em março a gente leu Macunaíma e agora em abril a gente vai ler O Grande Gatsby. Tem sorteio todo mês e é de graça pra participar. O link pra entrar no grupo do Telegram vai estar aí na descrição. Mário de Andrade é um autor modernista do Brasil, né? Ele participou da Semana da Arte Moderna de 22 e ele escreveu esse livro aqui para desassociar as obras literárias dessa influência que tinha da literatura europeia. Não tem mais essa necessidade de ter uma escrita culta e formal, sabe? O livro é justamente uma crítica a isso. E então ele quis construir a imagem do Brasil em Macunaíma. Por isso ele pega lendas e mitologias e aspectos de várias regiões do nosso país e faz essa mistura, compilando tudo aqui com uma linguagem coloquial, né? Escrito do jeito que a gente fala. Não a gente, no caso, né? Porque aqui é uma mistura de tantas linguagens, de tantos estados. Esse livro aqui é basicamente a mitologia folclórica e indígena, misturado com um monte de gírias, rimas, ditados, expressões populares, provérbios, cantigas, que pode ser um pouco errado atualmente, né? Inclusive tem um texto de apoio no final do livro que justamente critica isso. Eu nunca tinha visto um livro que tem um texto de apoio que critica o próprio livro. É do Cristino Apichana e ele comenta que, assim, quando o Mário de Andrade pegou e misturou questões culturais de diversas tribos indígenas diferentes e de todo o Brasil, meio que corroborou com essa visão de que indígena é tudo igual, sendo que cada um tem crenças totalmente diferentes. Tá, mas sobre o que fala esse livro? Fala sobre o Macunaíma, que é um herói sem caráter. Ele é um indígena, né? Nasceu em Roraima. Ele vai entrando em cada aventura, indo pra todos os lugares, se transformando em todo tipo de coisa. Esse livro aqui é uma farofada, é uma surubona de tudo. Tanto das coisas, dos aspectos do Brasil que o Mário misturou tudo, quanto no sentido literal, cara. Esse livro aqui, eu fiquei surpresa com as putaria que tem. Pior que eu não tinha me ligado no começo, né? Porque usa a palavra brincar. E eu fiquei tipo, nossa, brincar? Pior que 50 tons de cinza. Quando eu comecei o livro, eu tava com um certo receio, assim, porque muita gente tinha comentado que tinha achado o livro chato. E aí eu comecei e, assim, não tava achando o livro chato. Tava achando insuportável. Gente, juro, tava tão chato. Começa assim, que eu já não tava entendendo nada. É cada coisa doida acontecendo. Tipo, eu tava entendendo o que tava falando, só que não fazia sentido nenhum. Cara, que livro doido. No começo, gente, realmente eu tava achando muito chato mesmo, viu? Mas é porque, como eu disse, esse livro, ele é uma mistura de um monte de coisas. Então, apesar de ele ter uma linguagem informal, não é uma linguagem fácil, não. É uma linguagem ainda mais difícil. Tem, tipo, muitas palavras e dialetos, assim, que a gente não costuma usar. De várias origens, né? Principalmente indígena. E então, ele tem muitas notas de rodapé falando o que era cada palavra. E aí, no começo, eu tava, tipo, acompanhando e olhava a nota de rodapé. Mas aí eu percebi que a leitura não tava fluindo desse jeito. Não tava sendo bom. E eu comecei a, tipo, só deixar o livro me levar.
levar. Muitas dava pra entender com o contexto, tinha algumas que não dava pra entender com o contexto e quando eu julgava que era importante, eu ia lá e pesquisava, né, olhava a nota de rodapé. Mas quando eu achava que não era importante, que na real é a maioria, cara, eu só ia. Porque o livro é sobre isso. É sobre você não entender nada. E o livro é doido, não dá pra gente entender tudo. Se a gente entender tudo, aí é que tá o problema. Aí é que nossa cabeça não tá boa. Quando eu entendi que a proposta do livro era realmente ser uma loucura, aí começou a ficar legal. Quando eu me liguei que não era pra eu entender e racionalizar o livro, eu comecei a gostar muito dele. Ele começou a ficar engraçado e divertido. Sabe aquele poema que é tipo, sentado em um banco de pedra feito de pau, estava um homem nu com a mão no bolso. O livro é assim. E a intenção é a gente se divertir lendo, entendeu? Se divertir com as trapalhadas e as loucuras do herói, do Macunaíma. Ele entra em cada aventura, gente. Ele nasceu em Roraima, mas ele viaja o Brasil inteiro. E ele não vai como se fosse uma viagem, ele vai andando como se fosse uma distância curta. Várias vezes acontece isso, a cronologia e o espaço é uma bagunça aqui. Tem umas partes que ele tá fugindo e fala, tipo, ele tava em São Paulo. Aí andou mais um pouco, tava na Argentina. Aí andou mais um pouco, tava no Rio Grande do Sul. Aí depois andou, tava na... Entendeu? Vai indo. E é sobre. Tem muita frase engraçada aqui que a gente, tipo, ouve no dia a dia. Meu avô vive falando essas frases assim. E aí eu vendo aqui no livro, que faz, tipo, quase 100 anos que foi publicado. É uma experiência muito legal. Ele inventa como que foi a origem do carro, como que foi a origem das constelações. Faz um monte de piada, tem um monte de adivinhações. Sério, total diferente do que eu tava achando no começo. Eu não esperava isso, mas eu amei ler esse livro. E vamos combinar, né, que a edição da Antofágica é tudo. Tem umas ilustrações que combinam muito com a história. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Essa ilustração aqui, por causa do que rolou neste momento, os personagens, as conversas, é tudo tão engraçado e tão besteirento, mas é culto, entendeu? É um livro clássico, é um livro importante para a história do nosso país. Gente, muito feliz que a gente botou isso daqui para ler na leitura coletiva. Pouca gente participou, mas muito feliz que colocamos lá para ler, porque se não fosse a LC, eu ia adiar muito a leitura disso aqui, eu ia demorar tanto para pegar para ler, e é muito bom. Eu dei nota 4 para ele. Em março também li As de Espadas, que eu não vou nem tentar falar o nome da autora, porque eu sei que eu vou errar muito. Vou falar só o primeiro, é Fárida. Eu tenho até um certo receio de falar minha opinião sobre esse livro aqui, porque, tipo, todo mundo ama. Ele é um livro que tá hypado, várias pessoas comentando sobre. Ele é um jovem adulto de suspense. Tem personagens ali que estão no ensino médio e tem protagonismo LGBT. Isso é muito bom. Sempre que tem protagonismo LGBT já ganha pontos comigo, sabe? Já sobe no meu conceito. Mas então, esse livro, ele é narrado em primeira pessoa, do ponto de vista de dois personagens. A Shamaka e o Devon. Os capítulos vão se alternando, né? Tem hora que é a Shamaka falando, tem hora que é o Devon. Eles são os dois únicos alunos negros dessa escola, que é a Níveos. Uma escola, assim, de elite, só gente rica estuda, uma escola chique, sabe? A Shamaka estuda lá porque ela é extremamente rica e o Devon porque ele tem uma bolsa. E eles estão no último ano da escola e eles são muito empenhados, têm planos pro futuro. A Shamaka, ela quer ser médica, eu esqueci o nome da faculdade que ela quer. Mas o Devon, ele quer entrar na Juilliard, que é uma faculdade de música. E então, como eles são super dedicados, sempre tiram notas altas, eles foram escolhidos como representante de turma nesse último ano. O Devon é representante de turma, mas a Shamaka é chefe dos representantes de turma. A Shamaka é um monte de coisa, na real, porque ela é, tipo, muito ambiciosa, ela faz tudo pra ser o centro das atenções e pra ser a abelha rainha da escola e pra ter um ótimo histórico escolar. Ela faz um tantão de matéria extracurricular, ela é chefe do não sei o que, ela que tem a chave do laboratório, não sei o que lá. E ela é aquela patricinha rica e mimada que ninguém gosta, mas todo mundo quer andar com. Já o Devon é mais calado, mas não é dele, ele não gosta muito de ser o centro das atenções, tanto que o pessoal, tipo, nem repara muito nele. Ele mora numa parte pobre da cidade, passa dificuldades financeiras, né, porque ele tem mais 2 irmãos e só a mãe dele, e a mãe dele, mesmo trabalhando em 3 empregos, não consegue manter tudo, por isso ele é uma pessoa que sempre dá o seu melhor, tira notas altas na escola, não se envolve em confusões, ele tenta ao máximo não dar trabalho pra mãe, e o Devon é gay, mas ele se recusa a contar isso pra mãe dele, porque ele acha que ela vai ficar muito decepcionada. E então, nesse último ano da Shamaka e o Devon, eles estão achando que vai ser o melhor ano, sabe? Eles já começaram ganhando um negócio de representante de turma. Só que aí eles começam a ser atacados online. Alguém que se denomina Asis, né, de As de Espadas, fica mandando várias mensagens pra todo mundo do colégio, difamando eles dois, contando mentiras, contando coisas do passado, contando coisas pessoais, algumas coisas bem pesadas mesmo que podem manchar a imagem deles e talvez até fazer com que eles não consigam se formar e ir pra faculdade. E então os dois decidem se juntar pra tentar descobrir quem tá fazendo isso com eles e como parar essa pessoa. Um ponto muito positivo desse livro é que ao mesmo tempo que ele tem esse ar de ensino médio, preocupações de adolescente, linguagem jovem, ele também traz temas super importantes, vários gatilhos inclusive, como problemas parentais, bullying, homofobia, traumas, tráfico de drogas e principalmente racismo, privilégios e classes sociais. Apesar dos dois personagens principais serem negros, eles têm vivências muito diferentes um do outro. Quando eles se juntam e começam a refletir sobre o motivo desses ataques que eles estão sofrendo, o livro começa a ficar mais pesado e quando eles descobrem
descobrem quem tá por trás disso, meu Deus, é uma coisa tão absurda. Essa descoberta do final é um pouco previsível, assim, pelo menos em partes, por conta do rumo que a história vai tomando, como as coisas vão acontecendo, e também porque aqui no início tem duas frases, uma de uma série e uma de um filme, e a mistura dessa série com esse filme dá exatamente esse livro. Então quando você lê essas frases, você meio que já começa a ter pistas do que pode vir por aí. Mesmo eu já meio que sabendo o principal, muitos aspectos foram uma surpresa pra mim e eu fiquei, tipo, muito chocada. Eu não achei a resolução tão incrível, fiquei um pouco incomodada quanto a isso. Teve algumas informações que foram colocadas aqui na história sem conexão com o ponto principal. Ficaram algumas pontas soltas também, umas coisas meio largadas. E no geral mesmo eu acho que eu não curti tanto a história assim. É um livro muito bom, mas que eu acho que não foi pra mim. Eu realmente queria ter gostado mais, mas não dá pra negar que, assim, é muito fluido. Dá uma tensão na hora que a gente tá lendo, aquele calafrio assim, e a gente fica curioso. É um livro de, tipo, quase 500 páginas que eu li muito rápido. Então eu dei nota 3,5 pra esse livro, porque eu achei ele bom, mas só isso. Desculpa mesmo quem ama de paixão esse livro, gente. Eu tentei gostar mais. E aí, por último, esse mês eu li Métrica, da Colleen Hoover, que é a minha autora favorita. Cara, eu sou muito aquela pessoa assim, ai, nada pra fazer, vou ler Colleen Hoover. Eu sou muito cadelinha, não tem condições. Qualquer, tipo, minimamente uma ressaca que eu tiver entrando, eu vou pegar a Colleen Hoover pra ler. Eu tô meio que lendo um livro dela por mês esse ano, tá bem legal. Depois eu vou fazer um ranking de todos os livros que eu li dela, que na real que já são quase todos. Esse daqui foi o primeiro livro que ela escreveu, o livro de estreia, e eu ainda não tinha lido. E assim, por ser o primeiro dela, e agora ela já ter, tipo, muitos, dá pra gente imaginar que vai ser inferior. E eu amei. Assim, comparando com os livros dela mais atuais, né? Nossa, ela aprimorou muito, fica cada vez melhor, mas mesmo o primeiro já era muito bom. É um livro narrado em primeira pessoa, a protagonista é a Lake, ela tem 18 anos, tá no último ano do ensino médio, e a história começa quando ela e a família dela tiveram que se mudar para outro estado, porque o pai dela morreu de um jeito, tipo, super repentino. A família toda fica muito mal com isso, né? Tem a Lake, o irmão mais novo dela, que eles têm, tipo, 7 anos de diferença, que tem a mãe dela, e aí eles se mudam porque a mãe dela fez uns cálculos financeiros lá e viu que não ia conseguir continuar bancando a casa que eles tinham. E cara, eu já comecei a estranhar, porque quando elas vão se mudar para outro estado, elas não contratam um caminhão de mudança. Elas mesmas vão dirigindo o caminhão de mudança. Vocês têm noção, a menina tem 18 anos e já tem uma carteira C. Eu tenho medo de entrar em um carro e a menina já tá com ABCDE, FG na carteira. Como assim? Eu sinceramente fiquei chocada com isso, cara. A menina dirigindo na estrada um caminhão de mudança com o irmão dela do lado e as móveis atrás. Vê se pode, quando crescer quero ser que nem ela. E aí assim que eles chegam na casa nova, o irmão mais novo dela já faz amizade com o vizinho. E aí ela vê o irmão mais velho do vizinho, que é um gato, um menino que parece ter mais ou menos a idade dela. Ela já fica tipo, oh meu Deus. Uma coisa totalmente óbvia, né, que com certeza absoluta vai acontecer em qualquer livro da Colleen Hoover. Sempre tem que ter um macho. E dá, tipo, claramente pra perceber que ele é um livro meio antigo, assim, que foi um dos primeiros dela, porque a protagonista literalmente fala assim: as outras meninas descreveriam ele como gato, mas eu não sou como as outras garotas. Tem outra parte que, assim, a menina cai, se corta, quase falece, aí o menino vai ajudar ela a levantar e ela, tipo, ai, sinto que estou traindo o movimento feminista. Garota, você não consegue nem andar, só aceita ajuda pra se levantar, que isso? Tira o cropped tá reagindo demais. E, enfim, aí logo de cara ela já faz uma relação ali com o vizinho dela, entendeu? Isso foi um ponto negativo também, porque, tipo, foi meio que amor à primeira vista. Pelo amor de Deus, alguém ainda acredita em amor à primeira vista? Isso ainda existe? Ai, não cola, sabe? Mesmo isso aqui foi em 2010, que ano que ela escreveu isso? 2013. Existia amor à primeira vista? Nunca nem existiu. Enfim, eu perdoo porque é um livro mais antigo dela e não sei o quê. E na real que a maioria dos livros da Colleen Hoover, mesmo os atuais, ainda tem esse negócio de, tipo, olhar e já falar: nossa, eu me identifico muito com ele, a gente acabou de se conhecer, mas já parece que somos almas gêmeas, nos conhecemos faz tempo, que não sei o quê. Sem paciência pra isso, né? Eu só relevo. Mas aí, quando chega segunda-feira ela vai pra escola, ela descobre um babado forte sobre o vizinho dela. Pois é, gente, e não é o único babado forte desse livro, não. Esse livro aqui é cheio de babados fortes. Mas sem mesmo, esse livro tem muito drama. Um monte de coisa ruim aconteceu com o vizinho, um monte de coisa ruim aconteceu com ela, e mais coisa ruim ainda tava se preparando pra acontecer com ela no futuro. Deus me deu 1 minuto de paz pros coitados, gente. Se Deus tem os preteridos, com certeza são eles. Cara, eu acho que o meu maior problema com esse livro foi essa protagonista mesmo, porque ela também, às vezes, eu achava ela tão chata, tão insensível. As pessoas passando pelas maiores dificuldades, tendo que fazer escolhas super difíceis, e ela lá emburrando porque não escolheram a bonita. Ela não foi compreensiva com os outros, sabe? E não dá pra usar a desculpa que ela era adolescente, porque ela já tinha 18. Mas os personagens secundários dessa escola, que sabor. Que sabor, são tudo. A história da amiga da Lake, o negócio do aniversário dela, gente, chorei, arrepio só de lembrar. O irmão mais novo da protagonista também, tudo pra mim. Que criança engraçada e fofa, que criança que deu um sabor a mais pra esse livro, né? Outro ponto que é muito alto e me pega muito também, relação entre irmãos, eu não consigo não me identificar. Ainda mais quando tem muita diferença de idade assim, aí eu só ficava pensando nos meus irmãos e me botando no lugar da protagonista, imaginando o que eu ia fazer com os meus irmãos, e ela brincando com o irmão, e ela cuidando do irmão. Ai, gente, não consigo. Teve relação de irmão também? Já me ganha. Fazer o quê?
Beijo, Guilherme, se você estiver vendo isso, te amo. Saudades. E outra coisa que eu achei muito legal na história também foi a questão da poesia. A Colleen Hoover, em cada livro, coloca uma coisa de arte diferente da outra. Tem livro que é teatro, tem livro que é pintura, tem livro que é música. Esse aqui é poesia e um tipo de poesia diferente, né, que é o chamado slam. Acho que é assim que fala, não sei. Mas, tipo, é apresentação de poesia e conta mais, assim, o seu sentimento, sabe? Como que você consegue transpor o que você tá sentindo pras palavras do que realmente rimar ou sei lá. Então, gente, apesar de ter, assim, pontos que me incomodaram, principalmente a protagonista, esse livro foi muito bom. Ele fala de coisas pesadas e profundas e tal, de um jeito mais leve, mais raso, só que mesmo assim muito bonito, sabe? Tem um poema sobre vida tão lindo e ainda tem relação de irmãos, então assim, me ganhou muito. Não é um dos meus favoritos da autora, com certeza, mas eu achei muito bom. Quando eu tava lendo, eu tinha que parar e fazer outra coisa, eu só ficava pensando nessa história, só ficava com os personagens na cabeça, imaginando o que ia acontecer, o que eu faria se eu estivesse nessa situação deles. Amei muito, gente. Pra mim tá entre 4 e 4,5 de estrelas. Então foi isso, gente. Esses foram os 6 livros que eu li em março. 3 muito bons, 3 mais ou menos, mas nenhum ruim. Me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram nesse mês, quais vocês gostaram mais e quais vocês gostaram menos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.